vamos à nossa palestra, né? Para falar sobre a arte de viver de bem com a vida, convidamos a filósofa, educadora, pesquisadora, escritora e palestrante, Dulce Magalhães. Dulce Magalhães é PhD em Filosofia, com foco em Planejamento de Carreira pela Universidade Columbia, Estados Unidos, mestre em Comunicação Empresarial pela Universidade de Londres, pós-graduada em Marketing pela ESPM de São Paulo e especialista em Educação de Adultos pelas Universidades de Roma e Oxford. É autora dos livros O Foco Define a Sorte, Manual da Disciplina para Indisciplinados, Super Dicas para Administrar o Tempo e Aproveitar Melhor a Vida, Mensageiro do Vento, Uma Viagem pela Mudança, além de coautora de diversos outros livros. Com a palavra, então, a palestrante. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, nós vamos hoje falar da arte de viver de bem com a vida. Essa é uma palestra que eu aprecio muito porque justamente é para a gente ficar de bem com a vida. E eu quero começar essa palestra resgatando algo que eu sei que vocês já conhecem, mas que pode nos dar aqui uma boa base sobre o que é este estar de bem com a vida. É de uma pesquisa feita na Universidade de Los Angeles na década de 70, que traz o impacto da comunicação. A gente até já fez essa brincadeira aqui com vocês, mas eu vou pedir para vocês revisitarem esta ideia. Esta pesquisa mostrou que, de tudo que a gente traz como impacto na nossa mensagem, só 7% vem das nossas palavras, 38% vem do nosso tom de voz, e 55% vem da comunicação visual, ou seja, do comportamento que a gente expressa, da pessoa que a gente é, daquilo que a gente entrega como imagem, como presença, como personagem para o mundo. Então, eu gostaria de convidá-los aqui a viverem esses três níveis, né? 7% da palavra, 38% do tom de voz e 55% desse comportamento ativo. Usando só 7% do seu poder de comunicação, só a palavra, dizer secamente uns aos outros, boa tarde. Muito bem. Vamos acrescentar poder nessa mensagem, aumentar o impacto desse discurso, né? Um boa tarde é um discurso, colocando 38% a mais de poder nisso, e aí colocando tom de voz, com um sorriso na voz, dizendo uns aos outros, boa tarde. Já temos uma mudança no ambiente, né? Alguma coisa que já se modifica. Só que até aqui não usamos nem metade do nosso poder. Tem 55%, ou seja, mais da metade do poder, do impacto que nós podemos dar a esse discurso ainda não foi utilizado. Então, eu quero convidar vocês agora a usar 100% do seu poder de comunicação. Vamos nos levantar, nos abraçar e desejar uma boa tarde, por favor. Mas deve ter muita gente com perfil político nessa plateia. Não, é interessante que do primeiro boa tarde, ninguém saiu por aí dizendo boa tarde, boa tarde, boa tarde para todo mundo. E nesse terceiro boa tarde, você cumprimentou pelo menos mais de uma pessoa sem que eu pedisse. Mas teve gente que se animou tanto que saiu em campanha, né? Cumprimentando todo mundo. Esta é a grande questão de estar de bem com a vida. O que é que me faz fazer mais e fazer melhor e ainda me divertir com a experiência? Como é que eu posso entregar mais de mim, entregar algo melhor e isso ser divertido para a minha vida? Esta é a grande questão do campo da vocação.
como é que nós gerenciamos os nossos dons, como é que nós entregamos os nossos talentos. Aqui nós temos que entender como é que nós aprendemos a ver o mundo. Todos nós crescemos dentro de um ambiente chamado cultura. Todos nós crescemos numa cultura que nos diz quem somos, como nós devemos nos comportar, o que nós devemos buscar, o que nós devemos temer, desejar, o que não é possível, o que é possível. A cultura nos diz quem somos. Só que a cultura varia. Se você tivesse nascido e crescido na China, você pensaria de outro jeito, buscaria outras coisas, temeria outras coisas. Se você tivesse nascido e crescido na Rússia ou no Irã, você seria uma pessoa diferente da pessoa que é. Porque você nasceu e cresceu nesta cultura que você nasceu e cresceu. Mas não é só no espaço que a cultura varia. Não é só pela localização, é também pelo tempo. Se você tivesse nascido e crescido na mesma casa que nasceu e cresceu, mas há 100 anos atrás, você também seria uma pessoa diferente. Pensaria outras coisas, falaria de outro jeito, se vestiria de outra forma, buscaria outras coisas, temeria outras coisas. A cultura, portanto, nos modela, nos diz quem somos, como é que nós devemos atuar neste momento da vida em que estamos. Sabe qual é o problema disto? Porque isso é muito bom, é funcional, nos ajuda a nos integrar à comunidade, nos ajuda a pertencer. O problema disso é quando a gente acredita que isto é verdade mesmo, e é a única verdade, quando a gente acha que esse é o único jeito de viver. Porque a gente não consegue perceber que há outras culturas e outras formas e que nós somos modelados numa visão. Uma visão entre milhões de visões possíveis. E a gente passa a acreditar que aquilo é verdade, então a gente começa a construir uma vida baseada naquele pequeno roteiro. E isto vai limitar nossas possibilidades, nossos talentos, a aplicação desses talentos. Nós precisamos expandir esta visão. Mas nós adquirimos esse olhar da cultura. Adquirimos o olhar da cultura através de um processo chamado formação. Formação que começa em casa, com as pessoas que nos criaram, na rua que a gente cresceu, a escola que a gente frequentou, a igreja, o templo, o clube, a comunidade, as instituições, né, com as quais nós nos relacionamos, até nos tornarmos as pessoas que somos. Todos somos frutos de um processo de formação. É sempre bom lembrar que a palavra formação é uma palavra de origem latina e significa colocar numa forma. Então, todos nós fomos formatados, recebemos uma forma ou uma forma de enxergar a realidade. A esta forma ou forma, a ciência vai dar o nome de paradigma. Vocês têm ouvido essa palavra paradigma? Está super na moda, né? O que é um paradigma? Um paradigma nada mais é do que a forminha que nós recebemos no nosso processo de formação para enxergar a realidade. Um paradigma é importante para nós funcionarmos, porque sem os paradigmas nós não conseguimos operar a vida. Porém, o paradigma ele precisa ser continuamente expandido, porque há visões, né, há crenças, há valores, há questões que nós aprendemos lá na infância e que, por vezes, dificultam a nossa condição de lidar com desafios, de lidar com propósitos, de buscar objetivos, de ampliar e desenvolver o nosso ser e o nosso saber. Nós precisamos, portanto, fazer uma revisão dos nossos paradigmas. Nós temos paradigmas que são ótimos no nosso processo. Por exemplo, na nossa cultura, a gente aprendeu um paradigma básico de higiene, escovar os dentes sempre após as refeições, tomar banho todos os dias. Isso é um paradigma que faz parte da nossa cultura. Vocês sabem, nem todos os povos pensam assim. Eu acho isso uma vantagem para nós. Né? Mas isso não é verdade para todo mundo. E há outros paradigmas que podem estar prejudicando a nossa ação, nossa vida, nossa existência, nosso fazer, nosso realizar. Mas como é que a gente adquire um paradigma? Ou seja, como é que funciona isso nesse processo de formação? Para a gente entender isso um pouquinho melhor, vou pedir às pessoas aqui que usam óculos, que por favor emprestem os seus óculos por alguns instantes para quem não usa, por gentileza.
maquei. Podem devolver os óculos para as pessoas, para os colegas poderem acompanhar a palestra, né? Eu costumo brincar que essa dinâmica dos óculos tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é aquela pessoa que acaba de se dar conta que só faltava o óculos para ela dar certo na vida. Né? A essas eu recomendo uma visita urgente ao oftalmo, tá? Porque, de fato, a questão está mesmo na visão física. Agora, há aquelas pessoas que experimentaram óculos que não precisam. O que você viu? Uma lente muito forte. O que você viu? Nada. Não viu direito, né? Esta é uma metáfora. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que agora eu vou usar uma palavra meio pouco usual, né? Meio complicada, que é metáfora. Metáfora é uma palavra usada na filosofia para definir, né? Para quem não está habituado com esse palavreado filosófico, para que a gente possa usar uma coisa em comparação a outra coisa. E eu aqui quero explicar algo, porque às vezes a gente não presta muita atenção na leitura do currículo. Minha área é filosofia, mas mesmo assim eu sou legal. Mas nós vamos filosofar. Então, o que é isto? O que é essa lente? O que é esse óculos? Os óculos não são feitos para se ver melhor. Os óculos são feitos para distorcer as imagens, de forma que a pessoa que tem dificuldade visual possa enxergar. O que fazem as lentes dos óculos? Elas ampliam, diminuem, afastam, aproximam as imagens. Tanto é assim que quem não tem a dificuldade visual, quando coloca o óculos, não consegue enxergar nada. Porque o óculos não é para ver melhor, ele é feito para distorcer. E esta é a metáfora, é o exemplo comparativo perfeito para nós entendermos como é que nós, seres humanos, aprendemos. Todas e todos, sem exceção, desde pequenininhos, recebemos lentes mentais para ver o mundo. Essas lentes não são feitas para ver melhor o mundo. Elas são feitas para distorcer a realidade, de forma que nossa capacidade de compreensão, que é limitada, possa compreender a realidade. Então, nós aprendemos a ver o mundo a partir dessas lentes, às quais nós damos o nome de crenças. Nós vemos o mundo a partir do filtro das nossas crenças. Assim, o que você acredita que é verdade, não é a verdade absoluta, é só o seu jeitão de ver a verdade. Quando eu me dou conta disso, eu estou apta para aprender. Eu posso sair do meu ponto de vista e olhar a vida através do ponto de vista do outro, que também não é a verdade absoluta, mas é um olhar a mais que eu ganho, ou de outro, e assim, quanto mais visões eu tenho, mais coisas eu vejo, mais eu aprendo, mais eu sei, mais possibilidades e alternativas eu ganho. Porém, normalmente não é assim que a gente age. A gente acha que a nossa lente é o único jeito de enxergar a realidade. Que isto é certo e o resto é errado. Que eu sei e o resto não sabe. Então a gente é capaz de se bater numa discussão com o outro para mostrar que o meu ponto de vista é que deve prevalecer e do outro não. Já aconteceu isso com vocês ou só comigo? Nós somos capazes de entrar em debates sobre questões que não são nem possíveis de ser comprovadas, mas porque nós queremos que a nossa opinião impere. Não entendemos que é apenas uma forma de enxergar a realidade. Um jeito de ver o mundo. Há muitas formas de ver o mundo, muitos jeitos de ver o mundo. Mas nós recebemos, no nosso processo da cultura, algumas lentes, né, ou paradigmas, que vão hoje nortear muito da nossa ação no mundo e dificultar algumas dessas ações. Um dos paradigmas chaves da filosofia para a nossa cultura é chamado paradigma da escassez. O que é o paradigma da escassez? É o senso da falta, é o senso da dificuldade. A gente criou esse paradigma, ou essa lente para enxergar a realidade, a partir de certas coisas que a gente ouviu e vivenciou já desde pequeno, coisas do tipo assim, pensa que meu dinheiro é capim, pensa que dinheiro dá em árvore que cai do céu. Vocês ouviram coisa assim ou fui só eu? Teve gente, inclusive, que já passou para frente, né? Está tudo certo, não se preocupa. Mas nós realmente crescemos dentro desta visão
de que as coisas são muito difíceis, que nada cai do céu, que é preciso muito esforço e muito sacrifício para conseguirmos resultados. E nós não entendemos que isso é uma forma de operação que só esgota a nossa energia e não entrega resultados. O que é esse paradigma da escassez? O paradigma da escassez, ele está baseado em 2 comportamentos chaves. Um comportamento é o esforço, eu vou me esforçar. E o outro comportamento é a reclamação. Bom, se eu estou me esforçando e não reclamar, como é que vão saber que eu estou me esforçando? É ou não é? Então, tem que reclamar. São 2 comportamentos chaves da escassez. Agora, vamos entender o que é este esforço. O que é um esforço? Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu faço parte, como voluntária, de uma associação de mulheres, lá em Florianópolis. E eu tenho uma amiga que faz parte da associação e que numa noite, né, a gente tinha reunião, ela foi contar o que ela fez para a associação naquele dia. E ela começou a conversa assim, ai, você já sabe que vem uma desgraceira depois disso, não é? E assim, com esse nível de drama, ela disse, ai, hoje eu fui ao banco, aí eu tive que entrar na fila até a gerente me atender, aí quando a gerente me atendeu, faltou um documento, eu tive que voltar para o escritório, que fica ao lado do banco. Eu tive que voltar para o escritório, aí eu liguei para Brasília, não tinha documento, eu liguei para o Rio de Janeiro, não tinha documento, eu liguei para Porto Alegre, consegui o documento, aí voltei no banco, enfrentei a fila de novo, mas está aqui, ó, o que a gente precisava está aqui. Do ponto de vista prático, ela foi 2 vezes ao banco e fez 3 ligações, certo? Mas de um ponto de vista emocional, ela escalou o Everest, ela cruzou os Andes, ela fez o caminho de Santiago 3 vezes. De um ponto de vista emocional, aquilo foi uma epopeia. O que é o esforço? O esforço não é o trabalho, o esforço não é o empenho, o esforço não é energia empregada, o esforço não é sequer o resultado que nós estamos entregando. O esforço é o peso emocional que a gente coloca sobre tudo isto. É aquilo que nos pesa, é aquilo que a gente acha difícil, é aquilo que é duro, porque tem a ver com os processos pelos quais nós aprendemos a ver a realidade. Se nós não colocarmos esforço, não tem valor. Nós aprendemos a ver assim. As coisas que têm valor só vêm do esforço. A gente aprendeu que tem que se sacrificar para conseguir bons resultados, porque todo mundo sabe o que vem fácil. Viu? Estamos bem treinados no paradigma, bem treinados, sabemos na ponta da língua. E a questão é a seguinte, a gente se torna melhor naquilo que treina mais. Estamos bem treinados no paradigma da escassez, acreditamos na dificuldade, acreditamos na falta, acreditamos que não temos as condições, o tempo, o talento ou os recursos necessários para realizarmos o que precisamos. Acreditamos porque aprendemos a acreditar nisso. Só que é sempre tempo de aprender algo diferente. Por isso existe um processo humano chamado educação. Educação é o processo pelo qual nós ampliamos nossa consciência e podemos nos libertar de modelos limitados das nossas visões de mundo, porque verdadeiramente mudar de mundo é mudar de olhar. Então, sermos capazes de sair dessa esfera do esforço. E o outro comportamento básico da escassez é a reclamação. A reclamação que faz parte do nosso modelo cultural, até das relações, o script cultural. O roteiro que a gente usa para puxar conversa com desconhecido. Tem um desconhecido, você vai, sei lá, pegar um elevador, ou vai, entra numa sala de espera, está esperando, não sabe o que dizer, você diz assim, puxa, mas que calor, hein? Reclamando. Em Palmas. Mas vai ver, o cara não gosta de calor mesmo, né? Aí ele vai lá para a Serra Gaúcha, que está nevando agora. Ele está na mesma situação, numa sala de espera, né? Com um desconhecido, ele vai dizer, mas que frio, hein? Para puxar assunto, ele vai reclamar. Nós não percebemos que nós reclamamos o tempo todo. Nós reclamamos mentalmente, nós reclamamos com o outro, nós reclamamos das coisas, porque faz parte do nosso script.
por que nós reclamamos? Uma boa história contada por Luiz Maris, que é um grande palestrante. Ele diz que toda quarta-feira, sempre que possível, ele ia tomar café da tarde com a sua avó, durante todo o tempo que ela foi viva. E, numa dessas visitas, a avó perguntou para ele: "E aí, Luizinho, como estão as coisas?" Ele disse: "Avó, está tudo bem, mas eu tenho viajado muito, ficado muito tempo longe de casa, longe da família, muito tempo em hotel. Eu tenho me sentido tão sozinho, vó." "Ai, Luizinho, então para com isso, que família é muito importante." "Mas, vó, eu adoro o que eu faço, eu adoro fazer palestra, encontrar as pessoas, contar as coisas que eu sei." "Ai, Luizinho, então continua." "Mas, vó, a Cristiane está até reclamando que ela está criando os meninos sozinha. Esse semestre não fui nenhuma vez na escola dos meninos." "Pô, vó, está difícil." "Ai, Luizinho, então para logo com isso." "Vó, você não está entendendo." "Estou entendendo, sim. Você quer que eu tenha pena de você." Por que a gente reclama? Gente, nós não reclamamos para ninguém da solução. Aliás, não tem coisa mais anticlímax no mundo do que você estar no meio de uma belíssima de uma reclamação e alguém vem dar sugestão de melhoria. Oh. Não é para isso que a gente está reclamando. Por que a gente está reclamando? Para que as pessoas digam: "Ai, é mesmo, né? Que vida, meu Deus, como você sofre. Que dificuldade, meu... não sei como se aguenta." E se depois de você falar tudo isso, a pessoa ouvir com essa empatia toda, ela te contar uma desgraça maior, você fica bem. Porque você pensa: podia ser pior. Podia. Está ruim, mas podia ser pior. E nós não nos damos conta que nós estamos construindo cenários internos de vida. E tem a ver com as escolhas que nós fazemos a respeito da forma como nós percebemos realidade. Nós estamos prisioneiros de um padrão, de uma crença, de uma visão de escassez, de dificuldade, de falta, e não percebemos que aprendemos a pensar assim, que aprendemos a ver a vida assim. Lembrem-se disso: mudar de mundo é mudar de olhar. Tem uma história que eu gosto muito, que conta sobre um homem que estava preso numa caixa de tijolos. Ele vê o mundo através de uns tijolinhos tirados da sua frente. Ele vê lá um pedacinho de céu, um pedacinho de montanha e um pássaro que passa de vez em quando. Quando lhe perguntam como é o mundo, ele diz: "O mundo é um pedacinho de céu, um pedacinho de montanha e um pássaro que passa de vez em quando." Mas na medida em que ele vai conseguindo tirar tijolos da sua frente, ele vai vendo mais coisas do mundo e a sua descrição de mundo também vai mudando. Mas um dia acontece um grande terremoto e todos os tijolos vão ao chão ao mesmo tempo. Esse homem olha ao redor espantado. Ele vê lagos, ele vê animais, ele vê plantas, frutas, flores, crianças, povoados, coisas que ele nunca tinha visto. E ele exclama surpreso: "Nossa, como o mundo mudou!" Essa é uma história para mostrar de onde é que se dá a mudança de mundo. Mudar de mundo é mudar de olhar. As possibilidades estão todas presentes, mas a gente só vive aquelas que a gente enxerga. Assim, o processo de expandir o olhar, ou seja, esse processo de educação, e neste momento deste programa, nesse instante, se inicia uma nova trajetória educacional, para a gente olhar para a vida e perceber quais são os benefícios de estar na vida. Perceber essa ponte existencial, esse espaço de passagem que é aqui para aproveitarmos e desfrutarmos. Aproveitem bem esta caminhada, aproveitem bem esses encontros, se apropriem da condição de expandir o seu olhar e ver coisas que você não estava vendo, e escolher coisas que não estava escolhendo e fazer coisas que não estava fazendo. É para isso que serve o processo da educação. Mas, mais que isto, como é que esta coisa do paradigma, da crença, da visão que a gente tem, influencia na nossa performance, no nosso comportamento-chave, na nossa forma de levar a vida? Bom, para a gente entender isto, eu preciso de uma pessoa como voluntária. Quem poderia ser voluntário? Osmarina?
Não vai ter micos, Marina, fica tranquila. Você é destra ou é canhota? Destra, muito bem. Então, você fica aqui desse lado mesmo. Eu e a Osmarina vamos demonstrar para vocês uma coisa que em ciência a gente vai chamar de experiência de referência. Nós vamos verificar qual é o nível de força que a Osmarina tem normalmente, sem nenhuma interferência. Então, eu queria que você colocasse seu braço direito à frente, já que você é destra, o seu braço mais forte. Você vai manter o braço nessa posição e eu vou fazer pressão para baixo. Pode ser? Ok. Posso fazer a pressão? Ok. Mantenha o braço. Isso. Está sentindo a pressão? Ok. Muito bem. Esse é o seu nível de força. Agora, relaxa. Nós já sabemos, portanto, qual é o nível natural de força que a Osmarina apresenta. Agora, nós vamos fazer uma interferência na estratégia de pensamento, na forma como a Osmarina está lidando com a vida, ou seja, nós vamos mudar o foco com que ela vai enxergar a realidade. Osmarina, eu gostaria que você trouxesse agora para a sua mente tudo o que você considera negativo na vida. As perdas, as tristezas, aquilo que você não gosta de ver no mundo, as mágoas, enfim, tua coleção de coisas negativas, só trazer para a sua mente, focar nessas questões. Quando você estiver pensando nisso, você me avisa, por favor. Está pensando? Então, coloca o braço à frente, mantenha o pensamento aí, mantenha a força no braço, tudo bem? Mantenha o foco nisso e mantenha a força no braço. Por mais que ela tente, ela não consegue manter a força. O que aconteceu com a Osmarina? Simultaneamente ao seu foco nas questões negativas, ela começou a produzir os hormônios estressores do sistema. Ela começou a produzir adrenalina, noradrenalina, cortisol, que está dando uma chuva de tensão dentro do seu corpo. Ela fica toda contraída, tensa. Com isto, diminui a capacidade respiratória, diminui a quantidade de oxigênio que ela está recebendo. Aí ela aumenta o batimento cardíaco e tem que aumentar a pressão arterial para dar conta disto. Como ela precisa... Sem contar que dá tristeza, claro. Como toda esta área da sobrevivência do corpo está conturbada, o corpo vai exigir mais energia para esta área e vai tirar, então, o calor das vísceras. Às vezes, até num medo ou num susto, que é a mesma descarga, né? A gente vai sentir o frio na barriga, porque justamente o calor vem das vísceras para o centro do corpo, que é a área de sobrevivência. Mas isso não vai dando conta da questão, então o corpo vai pegar energia do epitélio, da membrana que recobre as células e que monta o nosso sistema imunológico. Vai pegar energia de lá para colocar aqui, porque o importante é manter o corpo vivo. Nesse instante, o corpo só está pensando em sobreviver. Não está pensando em mais nada, só quer saber de sobreviver. Com isso, desmonta o seu sistema imunológico. Imunidade é uma palavra de origem latina que significa munido de si, poder pessoal. Ela perde poder pessoal, ela perde força física, ela perde tônus muscular, ela não tem condições de sustentar o braço. Neste estado de desempenho físico, se alguém propuser a Osmarina, um projeto, uma viagem, não, nem pensar, estou com muita coisa agora, não posso cuidar disso. A pessoa fica num nível alto de estresse, ela não tem condições de lidar com mais nada. E se alguém, nesse estado, disser para a Osmarina, olha, aconteceu um problema, não, mais um, eu não aguento mais, porque o nível de irritabilidade do sistema está muito alto. A pessoa não dá conta de pensar ou de lidar com mais complicações do que aquelas com as quais ela já está lidando. Se ela mantém este estado por um dia, ao final do dia ela vai ter dores nas articulações, na cervical, nos ombros, dor na lombar, dor de cabeça, ela pode fazer uma leve febre. Se ela sustenta esse nível de estresse por alguns dias, ela vai entrar num estado de esgotamento tal que vai dormir e vai acordar se sentindo cansada. Não sei se isso já aconteceu com vocês alguma vez. Tem a ver com a forma como nós estamos escolhendo enxergar
a realidade. O foco que nós temos para o mundo. Mas não vamos te deixar assim não, Osmarina. Agora eu queria que nós vamos alterar o foco. E desta vez eu queria que você trouxesse a sua coleção de coisas positivas. Tudo que você considera bom, positivo. Os afetos, as conquistas, as vitórias, as viagens, os sonhos, as boas coisas da vida, os grandes momentos, etc. Quando você estiver pensando nisso, você me avisa. Já está pensando. Coloca o braço aí. Mantém o foco nessas questões positivas e mantém a força muito mais forte, percebe? Ok. Obrigada, querida. Obrigada por ter sido voluntária, Marina. O que aconteceu nessa terceira experiência, quando nós resolvemos elencar um outro foco? E notem que eu pedi para ela trazer a coleção dela de questões negativas ou positivas. Nessa terceira experiência, ela começou simultaneamente a produzir os hormônios expansores do sistema, serotonina, endorfinas, ocitocina. A serotonina é o hormônio do bem-estar. Então, é uma descarga de relaxamento no corpo. Isto aumenta a capacidade pulmonar, aumenta a quantidade de oxigênio, diminui batimento cardíaco, diminui pressão arterial, sobra energia, aumenta calor nas vísceras. Um estado relaxado. E com isto sobra mais energia e aumenta o caráter, a qualidade imunológica. Aumenta, portanto, a imunidade. Aumenta o poder pessoal, aumenta a força física, inclusive, aumenta o tônus muscular. Nos sentimos mais fortes. As endorfinas são analgésicos e anestésicos naturais. Com as endorfinas, nós recebemos uma belíssima descarga de analgésicos e anestésicos. E onde está doendo, para de doer, onde está inflamado, começa a curar. O corpo, então, começa a se restaurar. E a ocitocina aumenta a nossa visão. A gente recebe literalmente mais luz. A gente consegue enxergar melhor, a gente vê mais oportunidades, a gente vê mais soluções. Neste estado físico, a gente tem energia sobrando. A imunidade está alta, estamos menos vulneráveis a dores e doenças, temos energia de expansão. E se alguém falar, olha, um projeto, uma viagem, estou dentro, manda para mim, quero saber, estou afim, quero participar. E se alguém disser um problema, não tem problema, a gente resolve, tudo a gente dá jeito, não se preocupa. Porque o indivíduo tem mais energia do que precisa para sobreviver. Assim, quando a gente vai entrar nessa questão da arte de viver de bem com a vida, nós temos que entender que somos nós os autores da realidade interna. E a realidade interna define nossa relação com a realidade externa. Nós só entramos em contato com a realidade que nós somos capazes de processar, que nós somos capazes de vislumbrar, de perceber. Por isso, mudar de mundo é mudar de olhar, mudar o nosso foco, perceber diferente. E aí vocês podem imaginar a importância desse processo educativo, da gente sair desses paradigmas da escassez, que nos colocaram essa visão de esforço e de reclamação, que estão produzindo todo esse estresse, essas dores físicas, essas dificuldades que nós, porventura, vivemos no dia a dia. E que nós precisamos, então, operar a vida a partir de novas visões, novos cenários, novas possibilidades, entendendo que, de fato, a experiência da vida é uma boa experiência para trocar e para entregar talentos. É um bom espaço para a gente crescer, e realizar coisas a partir do que fazemos, com quem convivemos e como nos relacionamos. Esta é a fórmula para a gente compreender o processo de uma vida bem vivida. Para a gente compreender que todo o processo da vida, antes de tudo, é processado por nós, por nossa visão de realidade, por nossa forma de perceber a realidade. E como é que nós vamos alterar isso? Mas como é que nós vamos saber
o que é uma crença, o que é verdade, se eu estou realmente funcionando bem ou não estou funcionando bem. A melhor forma de aprender é fazer perguntas, duvidar. Se você está achando que alguma coisa está difícil, não fique repetindo, mas é muito difícil. Comece a se perguntar, como tornar mais fácil? Como tornar mais simples? Ao invés de repetir, é complicado, comece a se perguntar, como descomplicar? Como resolver? Como solucionar? Você vai perceber uma coisa fantástica no processo da pergunta. A pergunta é a forma pela qual o cérebro aprende. Se você faz uma afirmação, se você tem uma certeza, você não tem mais nada a aprender, você já tem certeza? É a pergunta que te permite a aprendizagem. E quando você formula uma pergunta, a experiência da aprendizagem se transforma imediatamente. Ela se apresenta na nossa vida no mesmo instante. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Vocês vão ter um prazer de casa hoje. Uma tarefa para fazer depois da palestra. No momento que vocês tiverem um tempo, vocês colocam no papel uma pergunta, qualquer pergunta. Mas eu quero sugerir para você fazer uma pergunta poderosa. O que é uma pergunta poderosa? Pergunta poderosa é aquela pergunta que, se você descobrir a resposta, isso pode mudar a sua vida. Essa é uma pergunta poderosa. Coloca no papel. Vai na sua estante de livros, pega qualquer livro, abre em qualquer página e lê qualquer trecho. E observa se esse texto não te ajuda a compor a resposta. 100% das vezes ajuda. Por quê? Um princípio da neurociência. Quando você sabe qual é a pergunta, tudo vira resposta. Quando você sabe qual é a pergunta, você vai no cinema, assiste o filme, tem resposta. Você abre um livro, tem resposta. Você conversa com alguém, tem resposta. Você assiste uma palestra, tem resposta. Você recebe um e-mail, tem resposta. Tudo vira resposta. Se tudo vira resposta, é porque tudo o tempo inteiro é resposta. Se eu não estou aprendendo o tempo inteiro, é porque eu não estou fazendo perguntas. Eu não estou duvidando das coisas, estou achando que é assim mesmo, que é desse jeito, que não pode ser diferente, que é assim que eu sou, que é assim que é a vida. E enquanto eu estiver afirmando, nada está mudando e eu nada estou aprendendo. Assim, a pergunta é fundamental. E eu trabalho com isso há muito tempo, né? Eu sou palestrante há 22 anos. Mas em 2006, como voluntária da Universidade Internacional da Paz, da Unipaz, eu coordenei o primeiro Festival Mundial da Paz. E nós organizamos um livro para financiar o festival. E a gente tinha que vender muitos exemplares do livro para conseguir arrecadar recursos para fazer o festival acontecer. E um dia eu estava em Florianópolis, embarcando para Brasília, e uma pessoa da Unipaz me ligou para sugerir que nós fizéssemos um anúncio do livro no jornal para as pessoas comprarem como brinde, darem de presente. Eu achei a ideia ótima e perguntei quanto custaria o investimento no anúncio. A pessoa falou e eu fui no avião pensando se a gente devia fazer ou não, e se a gente não conseguisse vender, ainda tinha que tirar dinheiro do caixa para pagar o anúncio, aquela dúvida, e deixei a pergunta, devemos anunciar ou não? Quando eu desci em Brasília, fui pegar minha bagagem, lá no setor de bagagens tinha um cartaz enorme dizendo assim, não espere milagres, anuncie. E aí eu percebi uma coisa fantástica, é que quando nós estamos atentos, nós podemos abrir realmente um diálogo com a vida. Um diálogo com a vida. E a partir disso, eu comecei a trabalhar essa questão com os meus alunos, com os meus clientes. Mas, em fevereiro de 2010, eu fui ao Rio de Janeiro fazer uma palestra. E o meu cliente enviou um taxista para me apanhar no aeroporto do Galeão, muito distante do local da palestra. Eu peguei o táxi e vi que o taxista, um rapaz muito jovem, estava muito angustiado. Fiquei, assim, com pena dele. E procurei começar a conversar para ver o que ele tinha, para tirá-lo da angústia. E a gente foi conversando, e em algum momento eu falei para ele, o primeiro princípio da filosofia da motivação, são 7 os princípios, mas o primeiro eu acho extraordinário, que diz o seguinte, você pode mudar qualquer coisa na sua vida com os recursos que você já tem. Você pode mudar qualquer coisa na sua vida, sendo a pessoa que é, com a saúde que tem, com o conhecimento que tem, com o recurso financeiro que tem, com o tempo que tem, qualquer coisa pode ser mudada a partir de quem você já é.
E ele poderia ter dito para mim, não, mas a vida é muito difícil, as coisas são muito complicadas. E eu ia ficar bem quietinha, porque, gente, uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo, trabalhando com desenvolvimento de pessoas, não se deve dar conselho para quem não quer ouvir. A pessoa fica só chateada com a gente. Não serve para nada, ela não está disposta. Mas ele fez a pergunta mágica. Qual é a pergunta mágica? Qual é? Qual é? O que vocês acham? O que ele me perguntou? Como? Isto, o que devo fazer? Como fazer isto? Essa é a pergunta mágica. Mas como fazer o que eu desejo? Como realizar a vida que eu pretendo? Como? Faça a pergunta. Ele fez a pergunta. Aí eu comecei a palestra, né? Claro. Comecei a compartilhar com ele histórias, a contar exemplos, a trazer conceitos. A gente começou a conversar, ele foi ficando animado. Daqui a pouco surgiu uma pergunta natural, né? Mas como que eu vou fazer quando não puder mais perguntar para a senhora? Quando acabar o coaching, né? Quando acabar a consultoria, o que eu faço? Eu percebi que ele não tinha muitos recursos. E por isso eu procurei dar a ele algum instrumento que fosse muito prático. Eu disse, olha, é muito simples, você organiza as suas perguntas, você olha para a vida e vê o que você quer mudar, pensa na pergunta e olha ao redor, que a resposta estará disponível. Ele não entendeu. Eu disse, faz o seguinte, pensa aí uma pergunta. E a pergunta dele foi, como obter segurança na vida? Ele estava preocupado com segurança financeira, com segurança pessoal, com segurança familiar. Eu disse, ok, agora olha ao redor. E nós fomos passando por vários outdoors, placas, um monte de informação bacana daquela pergunta que ele tinha feito. Mas eu deixei passar um tempo e aí perguntei para ele, e aí, você viu alguma resposta? Ele olhou para mim e disse, não estou entendendo, né? E aí eu me dei conta de uma outra coisa. Assim como nós temos que ir para a escola para aprender o abecedário, para conseguir fazer a leitura, né, através daqueles símbolos, juntando letras, juntando símbolos para aquilo ter algum significado, nós também precisamos de uma alfabetização da consciência, para a gente ver os sinais da vida, para a gente compreender a trajetória da caminhada e entender o que aquilo quer dizer para nós. Nós precisamos de uma alfabetização da nossa consciência. Então eu disse para ele, ok, a próxima placa que nós encontrarmos, nós vamos trabalhar essa placa juntos. Neste momento, nós chegamos na guarita do local onde ia acontecer a palestra. E nesta guarita tinha uma placa. E esta placa tinha 4 informações. A primeira informação dizia o seguinte, atenção, atenção. Um estado de presença, saia da distração, para de repetir as coisas como piloto automático. Acorda, desperta, estado atento, estado acordado, estado presente. Eu estou aqui. Eu não estou aqui só fazendo o corpo presente, eu estou aqui. Este é o lugar onde eu estou. Esta é a minha vida e este é meu momento. Atenção! A primeira informação da placa. Atenção! A segunda informação dizia o seguinte, apague os faróis externos. Apague os faróis externos e para de olhar para fora, achando que é alguém que vai resolver a sua vida. Apague os faróis externos e para de olhar para fora, achando que é alguém que é culpado pelo que está acontecendo. Ou alguém é o herói para resolver a situação. Apague o farol externo e para de procurar fora o que só pode ser encontrado dentro. O Roberto Crema, o atual reitor da Unipaz, ele costuma dizer uma coisa que sempre me toca muito. Nós somos as pessoas por quem estamos esperando. Nós somos as pessoas. A gente quer que o mundo mude, que as coisas se tornem melhores. Você acha que tem coisas que podem melhorar? Que o mundo pode ser um lugar melhor, que deve ser mais pacífico, mais próspero, mais justo? Então você é a melhor pessoa para fazer isso acontecer. Você vai dizer, mas Dulce, eu não sei fazer. É claro que não. Ninguém sabe. Se soubesse, já estava feito. A questão não é a nossa ignorância ou o nosso saber. A questão é a nossa percepção.
Nós todos crescemos a partir da ignorância. Nós todos vivemos a partir da ignorância. Nada nos impediu, nenhuma ignorância nos impediu de chegar no ponto em que nós chegamos, de fazer o que fazemos, de viver o que vivemos. Não foi impeditivo. Agora, a nossa percepção, sim, o que eu não vejo, o que eu não enxergo, o que eu não percebo, o que eu não desejo, o que eu não sonho. Quando eu sonho, percebo, desejo, quando eu percebo que uma mudança pode ser feita, é porque eu sou a pessoa mais preparada para fazer essa mudança. Eu já tenho a percepção, o resto é só aprender. Aí fica fácil. Mas sem a percepção, nada acontece. Apague os faróis externos. Segunda informação da placa. Terceira informação da placa. Acenda a luz interna, não é o máximo? Acenda a luz interna, coloque luz sobre você. Perceba quais são os seus talentos, suas habilidades, quais são os seus dons, qual é o seu propósito na vida, qual é a sua vocação, por que você está onde está, com quem você está, o que você pretende fazer com isso. Acenda a sua luz interna. Também dê uma olhada onde estão as suas limitações, suas dores, suas dificuldades. Onde é que você não está conseguindo viver a vida plenamente? Acenda a luz interna. E olhe para o seu processo. Perceba quem você é, em que ponto você está. Como é que você se comporta em relação aos seus propósitos, sonhos e esperanças de vida. E a quarta informação da placa dizia o seguinte: identifique-se, meu Deus, a placa mais sábia do mundo. Identifique-se, saiba quem você é. Saiba quem é você entre todas as coisas que te disseram que você poderia ser. Perguntaram a Fernando Pessoa, esse grande poeta português, afinal, quem é você? Ele respondeu com a lucidez que só poeta tem. Ele disse, eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e aquilo que quiseram fazer de mim. E quem de nós não é isso? Todos nós somos algo entre aquilo que queremos ser e aquilo que quiseram que a gente fosse. Sabe qual é o paradoxo, a contradição da mudança? É que a gente tem que mudar para ser quem é, para parar de ser quem não é. Nós precisamos mudar, alterar a fórmula interna de percepção. Identifique-se, saiba quem é você. Saiba qual é o seu propósito de vida. Saiba qual é a sua medicina. Dentro das tradições e muitas culturas ao redor do planeta, a gente vai olhar a vocação e esses povos vão dizer, toda vocação é uma medicina. Cada ser humano é um remédio para a humanidade. Todos nós temos uma medicina. Todos nós temos dons e talentos que são um remédio para toda a humanidade. Identifique-se. Que medicina é você? Que remédio você veio entregar? O que é que você veio transformar no mundo? Como é que você veio contribuir com o grande cenário da humanidade? Como é que você veio fazer para que a sua passagem não seja vazia de significado? Qual é o propósito, a grande tarefa da sua existência? Porque a humanidade, a natureza, ela nunca desperdiça energia. A natureza trouxe toda a humanidade que está presente, porque todos são absolutamente indispensáveis. Se não fôssemos todos valiosos, a natureza só traria um. Para que tanto desperdício? Traria um. A consciência evolui e está tudo certo. Cada um de nós faz parte da construção dessa consciência maior. Portanto, identifique-se. Aí eu conto essa história para um mentor que eu tenho em Florianópolis, seu Walter Luz. O ano passado ele completou 90 anos. Contei essa história para ele, ele disse, Dulce, só faltou uma quinta orientação. Eu falei, qual é, seu Walter? Siga em frente. Perfeito. Atenção, apague os faróis externos, acenda a luz interna, identifique-se e siga em frente. Grande orientação, uma placa maravilhosa. Mas mais do que tudo, eu gostaria que vocês percebessem a sincronicidade de todas as coisas. A pergunta daquele rapaz, o taxista, foi como obter segurança na vida. E a resposta estava numa placa de segurança da guarita.
tudo está interligado, salvo nossas distrações, é claro. Quando nós não percebemos que a vida está em permanente diálogo conosco, quando nós estamos com os olhos da memória, só enxergando o que já era, como era, o que acontecia, e nós não estamos vendo o momento, porque agora é que as coisas estão acontecendo, e é sempre um novo para ser aprendido. Tem um discurso que é muito típico de nós, na nossa cultura. Já tentaram isto. Já tentaram em que tempo? Quem tentou? Como tentou? Vamos tentar de novo, de outro jeito, é outro tempo, e somos outras pessoas. Eu já tentei isto, já tentei mudar isso, não consegui. Mas aquele tempo, quando você tentou, você era de um jeito, hoje você é outra pessoa, você tem outra consciência, você está em outro momento da vida. O que é que você quer? Qual é a sua relação com o mundo? De que forma você confia nos seus instintos e na sua intuição? De que forma você confia no campo da vida e se entrega à experiência de viver? Ou fica na antessala da vida, esperando para ver qual é o momento melhor de entrar na vida? Às vezes a gente fica só esperando. Aguardando a melhor oportunidade para finalmente começar a viver. Quando a vida está acontecendo o tempo inteiro, mesmo quando a gente está na antessala. Então é tempo de nos liberarmos de algumas prisões autoimpostas e sermos capazes de fazer escolhas que permitam que o nosso talento flua, que os nossos dons apareçam, que a nossa medicina se torne a medicina para toda a humanidade. Que nós possamos colocar nossos talentos a serviço do todo, que a nossa presença faça diferença. A arte de viver de bem com a vida é não economizar-se. A arte de viver de bem com a vida é não viver menos do que se pode, é viver tudo o que se tem para viver. Esta é a arte de viver de bem com a vida. De sermos capazes de abraçar a vida com vontade e fazer o baile da vida acontecer, dançar com a vida a cada instante e perceber que esse é o tempo, esse é o instante, esse é o lugar e eu sou a pessoa. Estas são as questões que nós precisamos nos identificar a cada instante, senão nós vamos olhar a vida com olhos da memória de novo e voltar para as nossas visões infantis. E nós vamos continuar acreditando que tem bicho-papão debaixo da cama ou dentro do armário. A gente vai chamar esse bicho-papão de qualquer outra coisa, vai ter outros nomes, mas a gente vai continuar acreditando nos medos que a gente tem, que nos impedem de finalmente abraçar a vida e sair bailando com a experiência. É preciso que a gente duvide, porque esta é a forma de aprender. Que a gente seja capaz de se abrir para outras experiências e perceber coisas diferentes. A arte de viver de bem com a vida é a arte, antes de tudo, de viver. E enquanto a gente não aprende a arte de viver, a gente vai sobrevivendo. E a consciência tem duas polaridades. Ou você está no modo sobrevivência, ou você está no modo vivência. Ou você está no modo subsistência, ou você está no modo existência. Você tem que escolher onde é que você vai colocar o teu ponteiro de consciência. Às vezes, nós nos habituamos a sobreviver e a nos preocupar com a subexistência. Nós nos damos conta que nós podemos fazer a escolha de viver e de existir. E é preciso despertar para essa condição. É preciso reformular a nossa forma de ver o mundo e duvidar daquilo que nós aprendemos. Todo mundo aqui passou por bancos escolares, teve aula de biologia, e na aula de biologia aprendeu sobre o ciclo vital. Vocês se lembram disso? O ciclo vital, todo ser vivo nasce, cresce, amadurece, reproduz, envelhece e morre. Lembram disso? Todo ser vivo, se viver tempo suficiente, nasce, cresce, amadurece, reproduz, envelhece e morre. Mas nenhuma aula, você teve cronograma disso. Nenhuma aula. Este cronograma você é que definiu. Então, tem gente que resolve envelhecer com 20 anos, outros com uns 30, outros com 50. Tem gente que resolve que não vai envelhecer nunca. Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar, porque me impactou muito.
uma aluna da pós-graduação que me apresentou para a avó dela, uma senhora de 95 anos, que ganha uma pensão todos os meses e guarda o dinheirinho dessa pensão para quando ficar velha. Vocês não acham um amor? Uma senhora de 95 anos que economiza um dinheirinho para quando ficar velha? Quem falou que ela está velha? Que cientista provou em laboratório? Quando é que Moisés desceu com as tábuas da lei e disse, agora você vai envelhecer? Nenhuma situação nos é imposta desta forma. Isto é autodeterminado. Fui fazer uma entrevista com o senhor, seu Antônio, em Brasília, 93 anos. Na semana anterior ele estava com gripe, de cama. Mas quando eu cheguei ele estava bem. Por educação perguntei, e aí, seu Antônio, como ficou a gripe? Ele disse, estou bem melhor, estou ótimo já. Mas eu fiquei preocupado, viu? Foi uma gripe tão forte, imagina se dá no idoso. 93 anos, ele preocupado que o idoso tivesse a gripe que ele teve. Ele não é idoso. Para ele está tudo bem, ele dá conta. E eu fui fazendo uma palestra para umas senhoras da área rural, na Serra Catarinense, e uma senhora me contava que no aniversário de 90 anos da sogra, uma pessoa que ela aprecia muito, ela perguntou para a sogra, a senhora ainda tem algum medo, né? A senhora está fazendo 90 anos, a senhora ainda tem algum medo? Ela disse, minha filha, só de morrer nova. O único medo dela aos 90 anos era de morrer nova. Deus me livre, né? Antes dos 120, nem pensar. Quem falou, né? Quem determina isso? Em compensação, eu recebi um e-mail de um aluno me pedindo um conselho. Professora, eu preciso da sua ajuda. Eu acabei de me formar e eu descobri que não é isto que eu quero fazer na vida. Eu não quero fazer essa profissão, eu não quero ir por esse caminho. Mas, professor, eu já tenho 25 anos, será que eu não estou velho demais para começar de novo? E eu pensei, deve estar, né? Quem é que determina o momento que você joga, você entrega a toalha, joga a toalha no chão, você pendura a chuteira, você desiste da vida? Quem é que determina o momento em que você vai parar de aprender, de mudar, de fazer, de tentar, de buscar, de sonhar? Quem determina esse momento? É isso, gente. Nós somos autodeterminados e achamos que o mundo é que está interferindo, nos pressionando, fazendo, e nós não entendemos que o tempo inteiro as escolhas mais importantes são feitas de forma inconsciente e distraída. A arte de viver de bem com a vida é a arte de acordar para si mesmo, de despertar para a própria trajetória, de perceber que o caminho se faz caminhando e não discutindo com o caminho, como algumas vezes a gente faz. A gente faz o caminho caminhando e não querendo que o caminho seja diferente, que não era para ser assim. Não é assim que a gente faz o caminho. Tem um princípio que diz, mapa não é território. A gente sabe disso, né? Mapa é mapa, território é território. Mas você tem um mapa, que é a tua expectativa. Você vai para o território, que é a realidade. O mapa não bate com o território. Aí o que a gente costuma dizer? Território está errado. Não é assim? Sabe quando a gente diz que o território está errado? Quando você diz assim, ele não podia ter feito isso. Se fez é porque podia. Ela não podia ter dito aquilo. Se disse é porque podia. Isso não podia ter acontecido. Se aconteceu é porque podia. Você dizer que o território está errado não muda o mapa. E nem altera o território. Você só fica brigando com o caminho ao invés de caminhar. Você fica estacado naquilo que na verdade te fere. Quando você pode escolher, caminhar e seguir. Não para à margem de si mesmo. Segue teu caminho. Não espera que o mundo mude. Mude você. Esteja atento ao processo da autorrevolução, que é o único capaz de levar à autoevolução. E na medida em que nós fazemos essa transformação interior, todo o melhor de nós vai surgir. E tudo aquilo que é potencial ainda há de florescer. O que é um potencial? Vocês se lembram, quando estavam na escola e fizeram aquela experiência do grão de feijão no algodãozinho molhado? Lembram disso? O que a gente fazia de manhã? A primeira coisa que a gente fazia, olha lá, né?
para ver o que estava acontecendo. E era fantástico, não era? Aquele grão de feijão estava se transformando. Ele estava ganhando um caule, e aí daqui a pouco apareciam folhas, e com o tempo, inclusive, apareciam mais grãos de feijão. Uma coisa espantosa, um grão de feijão se transformar num pé de feijão. Agora, se você pegasse uma criança que nunca tivesse visto essa experiência e dissesse para ela, olha, este grão de feijão é igual a este pé de feijão, e este pé de feijão mora dentro deste grão de feijão. A criança ia dizer, não, claro que não. Não pode uma coisa maior cabendo menor? Não dá. É brincadeira, né, tia? Está brincando. Porque aquele que não sabe o que é um potencial, não sabe o que é uma semente, não vai entender. Potencial é semente. É aquilo que ainda não floresceu em nós. Não quer dizer que não exista. O fato de você não ver o pé de feijão no grão de feijão não quer dizer que o pé de feijão não exista. Porque a semente tem a árvore implicada. E a árvore é a semente explicada. Como é que nós vamos explicar a vida quando nós florescemos? A diferença entre nós e um grão de feijão é porque um grão de feijão só pode se transformar num pé de feijão, mas em nós habitam florestas. Nós somos capazes de florescer em muitas coisas. Nós temos talentos ocultos até para nós. Temos coisas que nós ainda não descobrimos, que não apreciamos, lugares que não visitamos, pessoas que não conhecemos, experiências que ainda não vivemos. Coisas que nós nem sabemos que existe, que podemos descobrir. Tem tanta coisa nesse mundão para a gente ver e para a gente fazer. Tem tanta floresta para florescer em nós. Tanta flor para aparecer. Tanto fruto para a gente colher. E a gente fica, às vezes, lamentando. E tem gente, então, com tudo isso acontecendo no mundo, que está entediado. Pensa. A falta de percepção que a gente pode ter sobre a realidade. A falta de percepção que a gente pode ter sobre a vida. E talvez algumas pessoas possam pensar, por exemplo, que o tempo da aposentadoria é o começo do fim, o declínio, a passagem para um tempo de queda, a inatividade, o fim das possibilidades. Essa é uma possibilidade, se você vai viver isso, caso essa seja a sua escolha. Para outras pessoas, pode ser um tempo de mais tempo, maior maturidade, maior experiência, maior condição de entrega, maior facilidade, mais recursos em todos os níveis, um tempo mais vasto, uma vida mais vasta, um campo mais amplo, mais sementes que podem ser fecundadas, mais colheitas que podem ser produzidas. Tudo depende de como a gente vê. Não importa onde você esteja, nem o que esteja fazendo. Tua tarefa é florescer. Tua tarefa é fazer sua semente aparecer. Tua tarefa é se tornar algo explicado. É dar razão para a vida da sua existência. É fazer a sua vida estar de bem contigo mesmo. Essa é a tarefa. Mas a gente vai ter que sair desses estados de escassez, duvidar dessa coisa do esforço, duvidar dessa coisa da reclamação, sair do script e começar a realmente gerenciar nossa visão de mundo para outras questões. Nós estamos tão habituados a esta ideia da escassez, da economia de si mesmo, que nós até fazemos bobagem sem perceber. Eu tenho uma amiga em Florianópolis, uma das minhas melhores amigas, que me contou uma das histórias mais hilárias que eu já ouvi. Ela tinha uma camisola preta, longa, linda. Era tão linda a camisola que ela tinha dó de usar. Sabe essas manias que a gente tem, né? Um dia ela chegou em casa, o André, o filho dela de 5 anos, estava usando a camisola como capa do Batman. Pensa numa bobagem. Olha só. Ela morreu de rir dela mesma, porque ela percebeu que não era o fato de ter a camisola, era o que ela fazia com essa camisola, o uso que se faz disso. Não é o fato de você ter uma estrutura, mas o uso que você faz dessa estrutura. Não é o fato de você ter uma carreira, mas o que você vive com essa carreira. Não é o fato de você ter uma função, mas o que você
produz nessa função. Não é o fato de você ter amigos, mas o quanto você convive com esses amigos. Não é aquilo que você tem, mas o que você faz com aquilo que você tem, que faz a diferença. Se você não se entrega para a vida, não tem diferença nenhuma acontecendo. Então, pensa a respeito dessa questão. Uma aluna me contava sobre isso quando fazia um treinamento de gestão do tempo. Ela ficou muito impactada com essas visões e ela disse, ai, Dulce, sabe que aconteceu uma coisa comigo? Meu tio morreu e eu fui ajudar a tia a empacotar as coisas do tio. Cheguei lá, tinha um monte de meia do tio furado, usado até acabar. E um monte de meia nova guardada num pacotinho que ele nunca tinha usado. Eu perguntei, tia, mas que isso? Ah, conheci teu tio, né? Mania dele. Tinha mania de usar as coisas até acabar para depois pegar uma nova. E comprava as novas e guardava. Para quê? Não sei. Morreu o cidadão. E ela ficou muito impactada com aquilo, voltou para casa, pegou o jogo de porcelana que ela tinha ganho de presente de casamento, fazia uns 15 anos, e colocou em uso. E disse, já até quebrei xícara, quebrei umas coisas, mas eu me dei conta que é para usar. Não é para estar guardado. Mas mais do que a economia da melhor porcelana, do copo de cristal, né? Porque a gente não quer usar o copo de cristal que a gente usa o copo de requeijão, no dia a dia, porque quebra. Pois é, cristal quebra. Que coisa curiosa, né? Cristal quebra. Curioso. Mas é para beber ou é para guardar? Mas isso é apenas uma expressão física deste conteúdo de escassez que temos dentro de nós, porque a gente economiza, sim, algumas coisas, né? A gente não quer usar o melhor perfume todo dia, nem quer usar a melhor roupa todo dia, nem quer usar as melhores coisas todo dia, porque estamos habituados a economizar. Só que esse não é o maior drama. O maior drama é que a gente acaba economizando o melhor de nós. A gente não coloca em prática o melhor talento, a melhor habilidade, a gente não coloca a melhor energia, a gente não coloca o melhor de nós, porque estamos habituados a economizar para dias especiais, para situações específicas, para momentos, para eventos, para circunstâncias. A gente economiza até sorriso. Ah, eu sei que você tem um sorriso mais charmoso, que você só entrega para algumas pessoas. Bobagem! Espalha charme por aí, não gasta. Pode espalhar charme, não precisa economizar de si. Não precisa economizar do melhor que você tem. Todos nós temos mais habilidades e talentos do que aquilo que estamos entregando, porque parte disso sequer conhecemos. E o que conhecemos, não usamos tudo. Somos capazes de algo melhor, já nos provamos capazes de algo melhor, já fizemos mais, já tivemos o dia especial. Mas até em dia especial a gente economiza. Porque a gente acha que para ser especial tem que ser pouco. Não pode ser um monte de dia especial no ano, senão não é especial. Quem falou? Quem disse? Então a gente tem um monte de dia comum e um outro especial que tem que ser pouco. Nós não percebemos que nós nomeamos o mundo e vivemos a partir dessa nomeação. Por exemplo, de segunda a sexta são dias úteis, sábado e domingo, portanto, são dias, pela lógica, é dia inútil. Quem falou? Que dia dá para você desperdiçar? Que dia dá para você jogar fora? Que dia você joga fora? Quantas vezes você joga horas fora? Quantas vezes você já ficou torcendo para que o tempo passe logo? Vocês sabem qual é o ponto final do tempo? Uma coisa chamada morte, que, claro, acomete a todos nós, aos felizes e aos infelizes. Aqueles que fazem e aqueles que desistem, aqueles que buscam e aqueles que não buscam. O tempo passa para todos, indiferentemente. O tempo não tem critério. O tempo não faz pausa para você descobrir, afinal, como é que você vai viver. O tempo não faz pausa. O tempo corre para todos nós o tempo todo. A diferença, portanto, que nós temos não é
o tempo que passa. A diferença é o que nós fazemos nesse tempo que passa. Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta, e essa é a grande entrega que nós temos a fazer para a vida. Até aqui, gente, estamos juntos? Isso tudo tem sentido para vocês? Pois é, eu tive uma professora, eu gosto muito dessa história. Eu tive uma professora muito importante na minha vida, o nome dela é Bárbara. Ela nasceu e cresceu numa família em que os pais eram professores universitários. E ela cresceu acreditando que se ela tivesse uma carreira acadêmica perfeita, ela seria totalmente feliz. Como ela é uma pessoa muito competente, ela fez uma carreira acadêmica impecável, conseguiu seu PhD em filosofia, e vocês podem imaginar o tamanho do tombo que ela levou. Porque disseram para ela, quando ela chegasse nessa posição, ela está feliz, completa, plena, tranquila, sem medo, sem nada. E quando ela chegou nessa posição, ela não estava feliz, não estava completa, não estava plena, estava cheia de medo e todas as angústias estavam lá. Então a Bárbara entrou em depressão. Pensando sobre a depressão da Bárbara, eu criei uma tese sobre o que é depressão. Depressão é o seguinte, gente. Depressão é quando a gente recebe um plano A para a vida, a gente faz tudo o que nos ensinaram, do jeitinho que nos ensinaram, o plano A não funciona e a gente não tem um plano B. Isso é depressão. Depressão é não saber o que fazer da vida quando o plano original não deu certo, quando a gente não está feliz com aquilo que disseram que a gente deveria estar feliz. A gente não está satisfeito com aquela vida que disseram que a gente devia estar satisfeito. A gente já tem tudo que a gente devia ter. A gente está vivendo tudo que a gente devia viver. Por que a gente não está feliz nem satisfeito? Não dá para entender. Aí entra em depressão. Todo mundo já viveu isso em alguma medida que a gente chama de frustração. Você tem um plano A, sua expectativa, você coloca em prática, não funciona, você entra em frustração. Para lidar com a frustração, só tem 3 formas. Ou você tenta de novo. Ou você tenta de outro jeito, ou você tenta outra coisa. Só tem 3 jeitos para você lidar com a frustração. Você tenta de novo, você tenta de outro jeito, ou você tenta outra coisa. Mas quando a gente não percebe que é apenas um plano, que é um jeito, quando a gente acha que aquilo devia dar certo do jeito que está, que eu devia estar bem com as coisas que tenho, com a forma como eu vivo, que já devia estar tranquila, plena, satisfeita com isto que é, e eu não me sinto assim, eu não consigo perceber que há outras formas, que eu posso viver diferente, que eu posso pensar diferente, que eu posso me relacionar diferente, quando eu acho que isso é tudo o que há. Então eu entro na curva invertida da ação até chegar à depressão. E aí eu vou precisar de ajuda química para sair. Porque o cérebro já perdeu o seu equilíbrio sensível. E eu vou precisar de ajuda química. A Bárbara estava lá na depressão. E ela lenta e dolorosamente foi formando o seu plano B. Ela abandonou a vida dela nos Estados Unidos, foi para a China e passou 10 anos na China como missionária, alfabetizando crianças. E nesses 10 anos ela desconstruiu visões de mundo. Ela percebeu que na China tinham coisas que eram iguaizinhas às coisas dos Estados Unidos e tinham coisas que eram totalmente diferentes. Tinham coisas que eram melhores e tinham coisas que eram piores. Mas, de um modo geral, ela percebeu que isso eram formas de ver o mundo. Então, ela voltou para os Estados Unidos. Eu tive o privilégio de estudar com ela a disciplina de filosofia pura. E toda a aula, a Bárbara começava assim: bem-vindos ao mundo da desilusão. Bem-vindos ao mundo da desilusão. Eu sei, pode parecer mórbido que alguém nos convide a nos desiludirmos. Mas eu queria dar um testemunho aqui. Gente, não tem nada melhor que sair da ilusão. A ilusão é uma caixinha fechada, abafada, doída, apertada, onde a gente tenta fazer caber toda a vida e nunca cabe. Sempre acontece uma coisa que a gente não esperava, que não queria, que não era para acontecer, que não era assim. Sempre acontece alguma coisa que não cabe nas nossas ilusões sobre a realidade. Quando a gente se desilude, quer dizer que a gente saiu daquela ilusão, está livre dela. Então vai exercitando isso, porque se um dia um amigo vier lhe dizer: eu estou tão desiludido, você diga: parabéns, amigo, que bom que você conseguiu, porque eu não é fácil sair da ilusão. Mas não sei por que a gente fica tão triste de estar desiludido se a alternativa era se manter iludido. Qual é a vantagem?
melhor desiludir-se então, não? Sair da ilusão, se tornar livre desses parâmetros, desses paradigmas, essas lentes pequenas que diminuem a nossa expressão no mundo. Se tornar livre daquilo que a gente acha que é, para se tornar verdadeiramente quem se é. Esta é a conduta possível para aquele que se liberta a partir de um caminho de expansão do seu olhar. A arte de bem viver nada mais é do que a arte de expandir-se, de enxergar mais possibilidades naquilo que já se é, e fazer florescer mais coisas dentro do próprio jardim. De fato, está aí a habilidade do grande jardineiro. O grande jardineiro não é aquele que expande o jardim infinitamente, é aquele que consegue fazer florescer mais no jardim que tem. Assim, portanto, não é o tamanho do patrimônio, mas é o tamanho da experiência que realmente nos enriquece, que realmente faz a diferença daquele que somos, daquilo que queremos produzir, daquilo que queremos trabalhar, daquilo que queremos vivenciar. Eu quero fazer 3 perguntas para vocês. A primeira pergunta: vocês já se deram conta de que esta existência, ela tem um fim? Sim ou não? Não é que você deseje, não é nada disso. Se você já se deu conta de que essa existência tem um fim, sim ou não? Ou tem gente que tem dúvida, acha que o seu caso é uma exceção? Que às vezes a gente acha que o nosso caso é uma exceção, né? Que a gente sempre vai ter tempo para fazer, né? Segunda pergunta: você vai acertar 100% das coisas que você fizer daqui para frente, sim ou não? Você já sabe que vai errar, né? Faz parte do jogo, gente. Nós já sabemos que vamos errar. Faz parte. Tem momentos que a gente não vai acertar. Porque não é para acertar tudo, é para fazer, para experimentar. Tem coisas que a gente vai errar, outras que a gente vai acertar, outras que a gente vai errar para acertar mais. E assim a gente vai evoluindo. Portanto, aqui vem a terceira pergunta. Se você já sabe que não vai viver para sempre, que vai errar igual, por que você não faz o melhor de si? Por que você não faz a vida que você quer? Essa é a questão. É óbvio e lógico assim. Você vai errar fazendo bem ou mal, vivendo com tudo ou vivendo com menos, economizando-se ou florescendo. Vai errar igual. E a existência cessa igualmente. A existência é uma ponte entre o nascimento e a morte. Ponte não é o lugar para a gente construir castelo. Ponte não foi feita para ficar. Ponte é feita para passar. Aproveita a paisagem. Aproveita a paisagem. Esse é o nosso tempo de passagem. Cada instante é a passagem. Cada instante faz a conexão com o instante seguinte. E esta é a única conexão que nós temos. É essa a experiência da grande vivência, da grande realização. Não faz ponte com o olhar do passado. Não fica reproduzindo aqueles pensamentos que vão te levar de novo para as mágoas, para as tristezas. Não conta a sua história da pior forma. Conta da melhor forma. A história é sua, você faz o que você quiser dela. Mas vocês já viram como na nossa cultura, né, nesse paradigma da escassez, a gente valoriza muito o esforço? Vocês já viram aquele show do milhão do Silvio Santos? Já viram? Alguém já viu aqui aquele show do milhão? Que o indivíduo vai lá tentar ganhar 1 milhão? Vocês já perceberam como é a história do indivíduo que vai tentar ganhar 1 milhão? Ele nunca teve sapato até os 9 anos de idade. Ele não conseguiu estudar. Ele não tem dentes. Ele isto, ele aquilo. Tudo que ele não teve, tudo que ele não fez é contado, né? Tudo. Por essa tristeza. Vocês já viram, no show do milhão não tem nenhum PhD que mora em Mônaco e está lá tentando o seu 2º milhão. Não ia ter audiência, né? Porque na nossa cultura não é isso. Nós estamos dizendo, ai, coitadinho, sim, torcemos, né?
porque estamos valorizando este peso, essa dificuldade. E nós podemos contar essa mesma história de muitos jeitos, né? Para aquele menino que andava 8 quilômetros para ir para a escola a pé, contado assim, nossa, todos os dias ele andava 8 quilômetros para poder estudar. Mas para o menino lá, durante aquelas brincadeiras, ele ia com outros meninos brincando, colhendo fruta, rindo. Não era mesmo o sacrifício. Ninguém mantém esse sacrifício o tempo inteiro, a gente só conta que é. A gente só coloca esse peso como se fosse. E a gente não se dá conta que isso está criando pesos para a nossa realidade. Pensa em alguma coisa, uma situação em que alguém te magoou. Pode pensar, pode lembrar de uma situação que alguém te magoou? Pensa numa situação, pensou? Bom, quantas vezes essa situação específica aconteceu? Uma vez, certo? Quantas vezes você já pensou nela? 1.000, 10.000, 100.000 vezes. E toda vez que você pensa, se sente mal de novo, ou não é? O cérebro humano não diferencia imaginário de real. Aquilo que a gente imagina funciona como realidade. Querem ver um exemplo? Vocês conhecem esse exemplo? Foi dado por cientistas na década de 80, mas eu gostaria que vocês vivenciassem esse exemplo de novo, para a gente perceber como funciona. Fechem os olhos. Viajem comigo na imaginação. Pensem no limão. Pensar no limão, ok. Agora corta esse limão ao meio. Cortaram? Ótimo. Agora pega essa metade de limão e cortem ao meio de novo. Cortaram? Excelente. Agora pega esse quarto de limão e coloquem na boca. Deem uma grande mordida e sintam o suco do limão se espalhando pela boca. Sentiram? Muito bem. Pelas caretas de alguns, percebi que seu limão estava ácido, hein? Azedo. A pergunta é, esse limão é de verdade, sim ou não? Como é que o filósofo responderia essa pergunta? Depende de que limão nós estamos falando. Um limão físico não é de verdade, não. Um limão mental é de verdade, sim. Você se imaginou mordendo um limão, você produziu saliva, que é um efeito físico, concreto, frente a um estímulo totalmente ficcional, imaginário, não existe fisicamente. Mas o cérebro produz o resultado independente de ser verdade, física ou concreta ou não. Tem gente que se arrepiou. E gente que está sentindo o sabor metálico que o limão deixa na boca. Porque para o cérebro, tanto faz se é de verdade ou não. Então, toda vez que você pensa numa mágoa, você revive aquela sensação, você produz aqueles hormônios, você se sente mal de novo. Quem faz mais mal para você? O indivíduo que produziu a mágoa uma vez ou você que a reproduziu 10.000 vezes? Qual é o nosso maior algoz? É aquele que faz ou eu que aceito o que o outro faz como uma verdade para mim? É interessante porque tudo que a minha relação com o outro tem a ver com o quanto eu valorizo mesmo aquilo que o outro está falando, ou fazendo, ou pensando a meu respeito. Se uma criança de 2 anos vier e te disser, tio, você é um bobo, tia, você é uma boba, você vai ficar ofendido, magoado, vai chorar, vai ficar triste, vai falar para os teus amigos, ele acha que eu sou bobo, ele acha que eu sou boba. Você vai se sentir assim? Não, por quê? Uma criança de 2 anos nem sabe o que está falando, mas se um indivíduo de 30 anos vier te chamar de idiota, você vai ficar magoado, você vai achar que isso é o fim da picada, a pessoa não pode falar isso. Você acha que ela sabe o que está falando? Também não sabe, gente. Tanto faz, 2, 30, 50, nem eu sei quem eu sou, e às vezes até idiota eu sou. Então, por que é que a gente se leva tão a sério? Por que a gente acha que tudo é tão assim? Flexibiliza, ri da situação, começa a perceber diferente. Olha para aquilo e diz, até pode ser. Tanto faz. E daí? Que isso vai mudar na história da humanidade. Pensa maior. Pensa um cenário maior. Pensa uma coisa maior.
e você vai ver que aquilo é nada. É que quando a gente coloca uma coisa que é muito pequena e coloca como se fosse toda a nossa realidade, aquilo fica grande para nós. Coloca aquilo na dimensão que tem e você vai ver que é nada. Um episódio entre bilhões de episódios na vida, mas às vezes você só pensa nele, só vê ele, só reflete ele, só reproduz aquele episódio. Aí a sua vida é aquele episódio. Você é a vida que escolhe ver. Como a gente viu aqui, na experiência com as Marina, o foco define a qualidade da performance. O que eu estou vendo é aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou reproduzindo, aquilo que eu estou trabalhando, aquilo que eu estou entregando como realidade. Estamos juntos, gente? Tem sentido para vocês? Muito bem. Olha só, esta palestra é a arte de viver de bem com a vida. Vocês já estão mais dispostos a fazer pazes com a vida? Eu fico feliz. Fico muito feliz com isso. E eu quero contar, para a gente começar a encerrar, tá? Fechar os nossos círculos aqui, quero contar uma pequena história para vocês. A história da Daniela, uma cliente minha, a Dani, e da sua filha Isabela, de 5 anos, a Belinha. A Belinha, me conta a Dani, andava muito mal criada. A Dani, que a cria, estava achando ela muito mal criada, entenderam? Bom, então, andava muito mal criada, porque a Belinha não queria tomar banho, a Belinha não queria ir para a escola, a Belinha não queria comer, a Belinha não queria dormir, nada a Belinha queria. Aí a Dani perguntou, minha filha, por que você anda tão mal criada? E a Belinha respondeu para ela, mãe, você acha justo uma filha só ver a mãe na hora de dormir? Ela levou um impacto com aquilo, resolveu reorganizar os seus horários, chegar mais tarde na empresa, ficar de manhã com a filha. Então, passou uma semana fazendo isso e a Belinha ficou uma flor, um doce, um amor super querida. E a Dani, como é uma pessoa, uma líder, uma pessoa que sabe da importância de dar um bom feedback, e especialmente coletivo, ela resolveu que no sábado, quando estaria reunido todos os avós, os tios, toda a família, ela ia elogiar a Belinha para fazer com que esse comportamento se mantivesse bom. E aí, assim fez. No sábado, estava todo mundo lá, um momento de silêncio, a Dani disse, Belinha, minha filha, eu queria lhe dizer que essa semana o seu comportamento foi maravilhoso, minha filha, sensacional, você está de parabéns. E a Belinha olhou para ela e disse, mãe, você não tem que ver o meu comportamento essa semana, você tem que ver o seu comportamento essa semana. A Belinha só tem 5 anos, mas ela já sabe que comportamento gera comportamento. E eu quero aproveitar essa história para dar uma sugestão para vocês. É só uma sugestão. Você usa se quiser ou não. Fica a seu critério. A sugestão é a seguinte. Se você achar que a sua vida anda muito mal criada com você, que a sua vida anda te trazendo muita confusão, problema, dor, circunstância, evento, acidente, tragédia, que a sua vida anda muito mal criada com você, minha sugestão é passe mais tempo com a vida. Leve a vida para passear, tome café da manhã com a vida, convide a vida para ir ao cinema na quarta-feira à noite. Saia com a vida aos sábados, passe as manhãs de domingo com a vida. Convide a vida para almoçar de vez em quando, faça um agrado para a vida, dê um presentinho. Faça o bolinho especial que a vida adora, enfim, capricha na relação com a vida. Passa mais tempo com a vida. E não se espante se a vida ficar um amor, uma flor querida, maravilhosa, um doce. Porque a vida, como tudo mais, só responde ao nosso comportamento. E assim, meninas e meninos, para fechar essa nossa conversa, essa nossa reflexão, e iniciar essa caminhada do recomeço para todos nós, independente da idade que você esteja, do ponto que você esteja, para onde você vá, sempre é tempo de recomeçar.
Eu quero agradecer profundamente a oportunidade da entrega da experiência de estarmos aqui juntos. Eu desejo sinceramente que você tenha um comportamento exemplar, para que a vida lhe seja exemplar. E quem sabe a gente ainda volta a se encontrar, né? Porque de vez em quando eu estou por aqui e a gente ainda vai comemorar essa jornada muito bem feita. Por enquanto, muita gratidão. Obrigada, palestrante, por tanta coisa boa que nos passou hoje à tarde, né? Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Boa tarde.